Pessoal, então vamos aqui para a sequência do nosso conteúdo, né? Continuando o nosso conteúdo, vamos para os polinômios de maior grau do que segundo grau, que é o que a gente está acostumado. Então presta atenção aqui no exemplo 1. Seja o polinômio p de x igual a x elevado ao cubo mais 2x elevado ao quadrado menos x menos 2, determine as suas raízes. Então vamos para alguns conceitos primeiro, antes da gente ir para o cálculo propriamente dito. Eu escrevi isso daqui na forma de polinômio. Por que eu escrevi na forma de polinômio? Porque é a forma que geralmente você vai encontrar nas avaliações externas, não é? Mas eu posso escrever isso daqui na forma de equação, olha lá, que é a forma que a gente está mais acostumado, né? Que é x elevado ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2, que é igual a zero. Então esse p de x aqui, eu zerei para quê? Que eu quero encontrar as raízes. O que são as raízes? São os números que eu posso substituir no lugar das letras e que eu vou zerar todo esse valor aqui. Isso é o que a gente chama de raízes. Se você quisesse escrever isso aqui na forma de função, você poderia escrever também. Como que isso aqui seria escrito na forma de função? No lugar desse p de x eu ia colocar um y. Y que é igual a x elevado ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2. Tá bom? Então essas três formas, na forma polinomial, na forma de equação ou na forma de função, é exatamente a mesma coisa e a resolução vai ser a mesma. Então o que são essas raízes aqui? Como eu disse anteriormente, essas raízes, elas são o número que eu vou substituir no lugar do x. Se eu substituir o x por esse número e fizer todas as operações que está me pedindo aqui, o resultado que eu vou encontrar é zero. Então, isso que significa as raízes do polinômio. O número que eu vou substituir no lugar da letra, vou realizar todas as operações que está pedindo e eu vou zerar esse polinômio aqui. Quantas raízes que esse polinômio tem? Porque foi colocado aqui no plural, ó, suas raízes. Então, quer dizer que tem mais de uma. Quantas raízes esse polinômio tem? Pessoal, aí a gente vai voltar lá no ensino fundamental. Quando a gente começou a resolver as equações do primeiro grau, quantas soluções que uma equação do primeiro grau ela tem? Uma solução apenas, não é? Você encontra x é igual a tanto. Lá nas equações do segundo grau, quantas soluções que uma equação do segundo grau tem? Duas soluções, não é? Você encontra x uma linha é igual a tanto, x duas linhas é igual a tanto. Então ela tem duas soluções. Esse polinômio aqui, você está vendo que ele é do terceiro grau. Professor, mas por que esse polinômio é do terceiro grau? Porque o maior expoente é 3. Então, quem determina o grau da equação, o grau do polinômio, é o maior expoente que ela possui. Se o maior expoente fosse 4, seria do quarto grau, se fosse 5, do quinto grau, e assim por diante. Se um polinômio do segundo grau ele tem duas raízes, duas soluções, um polinômio do terceiro grau ele vai ter quantas soluções? 3 soluções, não é, pessoal? Ele vai ter 3 raízes. Então a gente parte daí. Eu sei que eu preciso encontrar 3 resultados para esse polinômio, porque ele é do terceiro grau. Se ele fosse do quarto grau, eu precisaria encontrar 4 resultados. Do quinto grau, 5 resultados e assim sucessivamente. Bacana? Beleza. Meninos, então a gente já consegue encontrar uma das raízes, nesse caso aqui, sem fazer muitos cálculos, tá bom? Como que eu posso determinar uma das raízes sem precisar fazer muito cálculo? Olha lá, isso é uma regrinha. Eu quero que você até anote no seu caderno aí. Sempre que a soma dos coeficientes resultar em 0, uma das raízes do polinômio vai ser o número 1. Vou repetir para você anotar. Sempre quando a soma dos coeficientes resultar em 0, uma das raízes vai ser o número 1. Vamos ver se essa regrinha se aplica para esse polinômio aqui. Quem que são os coeficientes dele? Os números que acompanham as letras, não é? Então olha lá. Quem que é o número que está acompanhando o x elevado ao cubo aqui? Quantos x elevado ao cubo que eu tenho? 1x elevado ao cubo, não é isso? Bacana. Esquece a letra, eu vou pegar só o número, só o coeficiente. Qual que é o número que está acompanhando aqui o x elevado ao quadrado? 2. Quem que é o número que está acompanhando aqui esse outro x aqui, ó? Se é menos 1x,
Então o número que acompanha ele é menos 1. E o número que está sozinho aqui, que seria x na zero, né? Quanto que ele vale? 2. Beleza. Se a gente somar todos esses números aqui e o resultado der 0, significa que uma das raízes desse polinômio é 1. Vamos ver então? 1 mais 2, 3. 3 menos 1, 2. 2 menos 2, 0. Bacana. Então isso quer dizer que eu já conheço uma das soluções. Se você já quiser até vir aqui, ó, coloca aqui, ó, conjunto solução, abre o colchete, eu já sei que o 1 é uma das soluções. Falta eu encontrar as outras duas soluções aqui. Beleza? Então eu sei que uma das raízes já é 1. Por quê? Porque a soma dos coeficientes deu 0. E quando essa soma não dá 0? Fique tranquilo que eu vou dar um exemplo disso para vocês. Mas por enquanto, vamos trabalhar com esse caso mais simples aqui. Quando você soma os coeficientes resultam em 0. Então eu sei que uma das raízes é 1. Para que isso vai me adiantar? Vai me adiantar e muito. Então vamos esquecer isso daqui um pouquinho e vamos continuar com a resolução. Então aqui para a resolução, eu vou copiar de novo os coeficientes. Deixa eu copiar aqui com azul, porque depois a gente resolve de vermelho. Então vou copiar de novo os coeficientes aqui, ó. Então o coeficiente do x ao cubo foi 1, do x ao quadrado foi 2, do x foi menos 1, e o termo independente, aquele que não tinha letra, era menos 2. Copiei só os coeficientes sem colocar os x, sem colocar as letras. Vou fazer um chiqueirinho aqui para poder separar todos eles, não é? Para poder separar eles um dos outros. Passar um tracinho aqui embaixo. Beleza? Então o que esses números estão fazendo aqui em cima? Esses números são os coeficientes. Olha que eu deixei um espaço aqui do lado de fora, depois do primeiro coeficiente. Você precisa colocar em ordem, viu, pessoal? Primeiro o coeficiente do x ao cubo, depois do x ao quadrado, depois do x, depois do termo independente. Precisa ser na ordem do maior expoente para o menor expoente. Beleza? Então eu já sei qual que é uma das raízes. Uma das raízes aqui é o 1, não é? Então esse 1 que eu estou colocando aqui de fora foi a raiz que eu encontrei. Por que eu sei que é 1? Porque quando eu somo todos esses números aqui, o resultado é 0. Se a soma não der 0, eu não posso colocar 1 aqui de fora. Mas isso vai ser outro exemplo. Bacana? Então bacana. O que eu vou fazer agora, pessoal? Esse primeiro coeficiente, esse primeiro número que está aqui em cima, ele escorrega e cai bem aqui embaixo, ó. Tá? Esse primeiro númerozinho aqui, eu não fiz nada com ele só escorregou e caiu. Agora, a partir daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar nessa direção e vou somar nessa outra direção. Então, aqui multiplica e o resultado eu somo com o de trás. Vamos ver o que vira? Então, ó, 1 vezes 1, 1. 1 mais 2, 3. Tranquilo? De novo. Multiplico e depois somo. Então, olha lá. 3 vezes 1, 3. 3 mais menos 1 vai dar 2. Tranquilo? De novo. Multiplico pela raiz e somo com o de trás. Então, o que eu tenho aqui? 2 vezes 2, 2 vezes 1, desculpa, 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Tranquilo por enquanto? Meninos, como que você vai saber se até aqui você está certo? Se esse último resultado aqui for 0. Se esse último resultado aqui der 0, quer dizer que você está no caminho certo. Se der qualquer outro valor diferente de 0 aqui por último, você pode apagar e começar a fazer de novo, tá? Porque a intenção disso daqui é justamente diminuir o grau do polinômio. Então isso daqui é a raiz e esse 0 aqui é para eu diminuir o grau. Então eu desconsidero esse primeiro e desconsidero esse último. Pego só esses valores aqui do meio. O que são esses valores aqui no meio? Esse daqui é o termo independente, ou seja, o valor de C. Esse daqui é o número que está com o X, ou seja, o valor de B. E esse daqui
é o x elevado ao quadrado, o valor de A. Então, olha lá, pessoal. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1x elevado ao quadrado mais 3x mais 2, que é igual a 0. Opa, vamos escrever isso daqui? Então, o que eu tenho? Como eu falei lá, ó, quantos x elevado ao quadrado que eu tenho? 1x elevado ao quadrado. Quantos x que eu tenho? Mais 3x. O termo independente, mais 2. Isso aqui tudo vai ser igual a 0. O que é isso daqui, pessoal? Uma equação de segundo grau. Vocês sabem resolver a equação de segundo grau? Tranquilo, não é? Então, o que eu preciso aqui? Valores de A, B e C. Quanto é que vale o A? 1. Quanto é que vale o B? 3. Quanto é que vale o C? 2. O que eu faço agora? Delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual. Quanto que vale o B? 3 elevado ao quadrado menos 4. Quanto é que vale o A? 1 vezes o C, que vale 2. Então, delta vai ser igual. 3 elevado ao quadrado, 9. Mais com menos, menos. Com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, delta vai ser igual a 9 menos 8, 1. Vamos para cá, porque a gente acabou o espaço aqui. Terminando de resolver. Então, eu tenho que x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, eu tenho que x vai ser igual a menos o b, que valia 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes o a, que também é 1. Então, x vai ser igual a menos 3. Quanto que é a raiz de 1? 1, não é? Dividido por 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho que x uma linha vai ser igual a 3, menos 3, mais 1. Se eu devo 3 e tenho 1, eu fico devendo 2, dividido por 2. Menos com mais, menos. 2 por 2 vai dar 1. Está acabando meu espaço aqui, né? Então, eu tenho que x duas linhas vai ser igual a menos 3 menos 1. Então, vai dar menos 4 dividido por 2. Menos com mais, menos. 4 por 2 deu 2. Então, quais que são as outras duas raízes que eu encontrei? Menos 1 e menos 2. Então, esse é o conjunto solução para esse polinômio. Se ele é do terceiro grau, ele tem quantas soluções? 3 soluções. Quais são elas? 1, menos 1 e menos 2. Espero que você tenha entendido. Volte e reassista o vídeo se você precisar.